falar um pouco sobre a cultura da batata inglesa. Bem, a batata inglesa é mais conhecida cientificamente como Solano tuberosa e é a terceira cultura alimentar mais importante no planeta. Além de ser também a primeira commodity não grão. E estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas consomem a batata diariamente no mundo. E em relação aqui ao consumo no Brasil, em média, um brasileiro ele consome 32 quilos de batata ao ano. E o Brasil ele cultiva anualmente 171 mil hectares de batata com uma produção média de 2,6 milhões de toneladas. A batata inglesa ela é nativa da América do Sul, da Cordilheira dos Andes. Ela foi consumida por população nativa em tempos remotos, há mais de 8.000 anos. A batata é uma dicotiledônea da família Solanaceae e pertence ao gênero Solano, que contém mais de 2.000 espécies e destas, cerca de 160 produzem tubérculos. Entretanto, apenas 20 espécies de batatas são cultivadas. As cultivares comerciais plantadas no Brasil, as mais famosas são a ágata, que ela tem um teor de matéria seca muito baixo. Ela é recomendada tanto para cozimento a vapor, quanto para salada de maionese, para sopa. Já a Asterix, ela tem um nível de matéria seca muito baixa, ou muito alta, então a recomendação dela é para frituras, para coisas assim. O tubérculo dessa cultura é composto por cerca de 80% de água, seguido de carboidratos, que compõem aí cerca de 16%, e de 1 a 2% de fibra, que é concentrada na pele, né, que é a casca. Em relação aos açúcares, são os açúcares simples, como glicose, frutose e sacarose, e a concentração está aí entre 0,1% e 0,7%. Após os carboidratos, temos as proteínas, que são os nutrientes mais abundantes no tubérculo, com cerca de 2% da sua composição. Temos também a montoa, que é um processo no qual é movimentado e direcionado para a base das plantas, em ambos os lados de fileiras de plantas, formando camalhões com cerca de 20 centímetros de altura, e ele estimula o desenvolvimento de estolões, protegendo os tubérculos do sol, além de também auxiliar no controle de plantas daninhas. É comum também fazer a antecipação dessa amontoa, que é quando se realiza o primeiro processo, logo após a germinação das ramas, com as vantagens em relação à diminuição dos danos causados às plantas. A interrupção do ciclo da cultura, que normalmente varia entre 90 e 120 dias, dependendo da cultivar e do clima do solo, pode ocorrer de forma natural ou artificial, utilizando tanto o desfolhante quanto o dissecante, que matam as ramas e as ervas daninhas e facilita a colheita e evita futuras contaminações de tubérculos através de parte aérea da planta, no caso as ramas. Se, ao utilizar a dissecação, o produtor pode antecipar a colheita e aí ele aproveita o tempo de... Após a dissecação, é esperado um período que varia de 10 a 15 dias para que a pele da batata se fortaleça ou se firme, evitando o pelamento durante o processo de colheita e pós-colheita. Em cultivos agroecológicos, esse processo ele pode ser realizado mecanicamente por meio de roçada. Porém, ele deve-se evitar realizar o corte das ramas em épocas chuvosas e deve-se fazer a pulverização das hastes danificadas com defensivos permitidos neste tipo de cultivo, para diminuir os riscos de entrada de bactérias e de fungos. As melhores produções de batata têm sido observadas em regiões que têm um fotoperíodo mais longos e temperaturas mais amenas, variando de 15 a 20 graus Celsius, durante a estação de crescimento da cultura. A cultura da batata ela requer temperaturas amenas para que ocorra a tuberização abundante
e ela garante boa produtividade aliada à qualidade dos tubérculos. Bem, em relação ao fotoperíodo, né, o fotoperíodo ele altera consideravelmente o comportamento das cultivares comerciais. Em fotoperíodos curtos, né, as plantas geralmente apresentam tuberização mais precoce, estolões curtos e hastes menores, além de produção antecipada. Ao contrário, em fotoperíodos longos, as plantas elas iniciam a tuberização mais tarde. Os estolões são mais compridos, as folhagens são mais abundantes, com maior número de hastes laterais e são maiores os florescimentos e maior o ciclo de desenvolvimento e produção mais tardia. Bom, a planta da batata ela é muito sensível ao déficit de água. Mesmo em pequenos períodos de estiagem, eles podem comprometer o sucesso da lavoura, sendo a irrigação recomendada em regiões ou estações com distribuição irregular de chuvas. Então, a produção ela também é afetada pelo excesso de água, porque reduz a aeração do solo e pode favorecer a incidência de doenças, além da lixiviação de nutrientes móveis. A necessidade total da cultura inclui a evapotranspiração do solo, que varia de 250 milímetros a 550 milímetros. Ela pode superar 600 milímetros para cultivares de ciclo longo em regiões quentes e secas. Bom, em mais de 90% da área cultivada no Brasil é utilizado o sistema de irrigação por aspersão. Falar um pouquinho sobre a requeima da batata. Ela é a principal doença da batata no mundo. Ela é favorecida por baixa temperatura, entre 12 e 18 graus Celsius, alta umidade relativa do ar, maior que 90%, e sobre condições, ela espalha-se rapidamente sobre essas condições, né? Ela espalha rapidamente na lavoura e pode causar perca total em poucos dias e destruição das folhas. Bem, essa doença ela se manifesta primeiro nas folhas mais novas, onde ela causa manchas grandes e o escurecimento do caule. E quando o patógeno atinge o tubérculo, causa lesões escuras e firmes de bordas pouco definidas, com a coloração marrom na polpa exposta quando se faz um corte superficial. A requeima é causada pela Phytophthora infestans, um homiceto, e o controle dele é químico e obrigatório. Bem, aqui nós temos uma pequena demonstração, né, da batata inglesa da variedade Ágata, né, em que ela tem esse formato assim mais arredondado. Ela apresenta-se menor do que a Asterix. E a Asterix ela é mais alongada, né? Ela tem um formato oval e ela é mais alongada. Além da coloração da casca também, que dá para diferenciar elas. E tem a outra questão da diferenciação, que é o teor de matéria seca. Isso. A ágata, ela possui um teor de matéria seca mais baixo, por isso que ela é boa para cozimentos, né, e tudo mais. Consequentemente, ela possui mais água no seu interior do que a Asterix. E ela é a mais comercializada, cerca de 90%, e é a que possui mais no mercado. A gente pegou no mercado, era a que tinha à disposição, e o valor dela é mais em conta também do que a Asterix. E como podem ver, os olhinhos da ágata, ó, são bem superficiais, tá vendo? São os olhinhos bem superficiais. É outra característica também, né, dessa variedade. Sim, a pele mais lisa, né, e os olhinhos superficiais.